Instruções trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. A Advocacia MPA vai nos ajudar hoje a tirar algumas dúvidas que nós temos aí com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Boa tarde aos telespectadores também. E continuamos falando aí, né, dos direitos dos empregados, do empregador, porque eu falo assim, que não é só empregado que tem direito e não é só empregador. Se todo mundo respeitasse, seria uma bênção no nosso Brasil, né, doutor? Sim, seria muito melhor, mas em relações contratuais sempre vai haver divergências, não há como ser perfeito. Não há mesmo, né? Mas poderia, né? Com o advogado, o assunto se torna melhor. Ambas as partes ficam alertas e sabem dos seus deveres e das suas obrigações e dos seus direitos. Doutor, o que é um intervalo interjornada? O intervalo interjornada é aquele tempo que, entre uma jornada e outra, tem que ser respeitado como descanso do trabalhador empregado. Agora o senhor poderia nos dar um exemplo? Esse intervalo ele tem que ser de, no mínimo, 11 horas entre uma jornada e outra. Da mesma empresa? Na mesma empresa. Um exemplo é aquele trabalhador que, muitas vezes, esse pessoal da saúde, que trabalha com saúde e hospitais, eles não respeitam, o empregador acaba não respeitando o intervalo mínimo interjornada de 11 horas por conta da expertise daquele funcionário, daquele empregado, daquele colaborador. Então, muitas vezes ele é convocado para uma segunda jornada no mesmo dia, sem respeitar essas 11 horas de intervalo entre uma jornada e outra. E aí? Isto é irregular. Mas aí, irregular, ele pode estar recebendo hora extra ou também não? Como que é? Sim, se caso for desrespeitado e esse empregado trabalhar nesse descanso interjornada, ele será remunerado como hora extra com um acréscimo de no mínimo 50%. Então é necessário estar pagando a hora extra para o funcionário. Sim, quando ele tem que trabalhar no seu intervalo interjornada, ele tem que ser remunerado como hora extra, acrescido de 50%, no mínimo. Então será que cai nessa pergunta aqui, ó, como é pago o intervalo interjornada não concedido? É esse daí. Aí tem que estar pagando a hora extra. Tem que pagar hora extra. Então vocês aí, ó, que estão trabalhando, ó, presta atenção nas dicas aqui do Dr. Paulo, que é muito importante, porque às vezes a gente tem tanto medo de perder o nosso emprego, né, doutor, que esquecemos dos nossos direitos. Sim, os direitos têm que ser respeitados. A CLT já há muito tempo rege o direito do trabalho, né? O Justiça do Trabalho, os advogados trabalhistas são preparados. Nós não queremos o conflito, nós queremos respeitar os direitos. Não queremos o conflito. O conflito já está armado dentro da empresa. Nós, os advogados, vamos dirimir esse conflito e apaziguar esse conflito. Muitas vezes se resolve isso em conciliações. Para quem está assistindo sempre o programa Convívio, o Dr. Paulo já falou, né? Nós já falamos em programas passados, né, sobre a intrajornada. Se você acompanha todas as dicas do Dr. Paulo, você vai se lembrar. Se não, você vai encontrar na nossa página do YouTube, né? E hoje nós queremos saber, doutor, qual que é a diferença da intrajornada e interjornada? Nossa senhora, cada palavra, gente. O nome é complicado, mas você se acostuma. O intrajornada é aquele intervalo que é direcionado para o descanso e refeição do empregado. Ele pode ser de até 2 horas, mas no mínimo esse empregado tem que descansar 1 hora em intervalo intrajornada. Agora, o intervalo interjornada,
que é o que estamos falando agora, é aquele intervalo que deve haver entre uma jornada e outra para a mesma empresa, que são de 11 horas no mínimo. Você pode trabalhar numa jornada, depois você tem que respeitar, o empregador tem que respeitar 11 horas de intervalo para que comece uma nova jornada. Isso é o que a lei prescreve. Agora, uma pergunta, né? Uma dúvida minha. Se ele quiser trabalhar em empresas diferentes, ele pode. E ele pode também ter 2 registros na carteira? Sim, o empregado pode ter 2 registros na carteira. Se ele trabalhar em empresas diferentes e acontecer de não ser respeitado o intervalo interjornada, o prejuízo é para o próprio empregado, se são empresas diferentes. Por quê? Porque esse intervalo ele é indicado com base em estudos científicos pela Organização Mundial de Saúde, que recomenda um descanso mínimo de 11 horas entre uma jornada e outra para o corpo se restabelecer, para poder aquele empregado render normalmente no trabalho. Ele não respeitando esse intervalo, o prejuízo físico e psicológico é dele. Pois não adianta reclamar, né, gente? Tem tantas pessoas aí que às vezes por causa de um pouco mais acaba aí atrapalhando, que nem o doutor disse, toda a sua saúde, acaba envelhecendo mais cedo, não é verdade, doutor? E dessa vida, infelizmente, a gente não se leva a nada, né? Para terminar, doutor, a falta de concessão de intervalo interjornada, além das horas extras, pode acarretar outro pagamento por parte do empregador? Veja bem, Solange, além das horas extras que a falta de concessão desse intervalo acarreta, e os 50% de acréscimo, se reiteradamente o empregador exigir desse empregado que ele trabalhe durante o seu intervalo interjornadas, prejudicando a saúde desse trabalhador, pode ser reconhecido o assédio moral. Sendo reconhecido o assédio moral, fará jus esse empregado a uma indenização por danos morais, que será arbitrada pelo juiz. Entendi. Então, gente, né, precisando aí tirar suas dúvidas, procura um advogado da sua confiança, como a gente sempre fala, né, doutor? O que nós não podemos é falar, ai, deixa quieto, não. Nós temos, como a gente começou a falar aqui, nós temos os nossos direitos e temos as nossas obrigações. Conhece aquele ditado que diz assim, ó, o barato sai caro? Né? Às vezes você não quer procurar uma ajuda aí, não é verdade? E acaba saindo mais caro para você, né? E aqui na MPA, a advocacia pode estar te ajudando com isso. Instruções trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.